Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Caio Faust, tenho 19 anos, sou um futuro aprovado na medicina URGS, UFSC, UFPR ou qualquer faculdade que me aprovar e aceitar minha nota no final do ano. Hoje estou aqui com o meu professor do ensino médio, Gessé Santiago, que ele vai trazer uma aula extremamente brutal sobre atualidades e principalmente falando sobre Estados Unidos. Essa é a primeira parte dessa meio que série que a gente vai trazer falando sobre atualidades. E, Gessé, por favor, se apresente. Fala pessoas, aqui eu tô muito contente de estar aqui com o meu ex-aluno Caio, que, cara, mais que um aluno, virou um amigo também, e pra mim sempre foi uma das referências de aluno, que lá desde o primeiro ano começou a se interessar pelo mundo vestibular, Enem, já se preocupar, um estudante de escola pública, eu sou professor de escola pública e sabe que tem umas certas diferenças do que falta de conteúdo na escola pública, a gente sempre conversava muito sobre isso, e eu gosto de ver a dedicação dele e tenho certeza que logo será ele aí, os próximos estudantes de medicina. Daqui a pouco vai estar formado e vai estar me atendendo ainda, hein? Amém, amém. É, Gessé ah, também que sempre incentivou a estudar e sempre trouxe materiais muito bons, tanto para a sala de aula quanto para os seus projetos. O Gessé também tem um canal no YouTube falando vídeos diários, eu acho que uns 5 vídeos tu lança todo dia. eu São tava 5? 5, agora eu tô 3 vídeo por dia. 3, agora ele diminuiu, né? Foi para 3. É. Que ele traz sobre atualidade, sobre notícias mundiais, também está com novos projetos e vai ser muito importante para você se você quer ficar atualizado sobre as notícias do mundo. É um canal excelente, eu acompanho, também não assisto todos os vídeos porque não dá, né? Mas os vídeos que eu acho interessante e que são interessantes que ele traz ali, principalmente aquisito sociológico, histórico, sobre todas as coisas. Então, vou deixar aqui na descrição. Acho que para vocês também acompanharem esse canal e esse professor que eu gosto tanto. Mas sem enrolação, bora para o que interessa, bora para as aulas. Pode começar, Jessé. Então, quando a gente estava conversando sobre temas de atualidades, tem muitos temas de atualidades que caem ali no Enem, no vestibular. Eu lembro do tema da Ucrânia e da Rússia, que era justamente naquele ano de 2022. Eu Ah, comecei a passar para o terceirão aquele tema ali, e lá no Enem caiu justamente perguntando de algo que eles tinham em comum, não na guerra, mas antes da guerra, lá 1000 anos atrás. ali do Donbass, não foi? No, Isso, da naquele... região, isso. Daí perguntava da região do Donbass, perguntava semelhanças históricas, culturais, religiosas. Então, assim, atualidades, querendo ou não, volta e meia cai algumas questões e é importante a gente sempre estar conhecendo desses temas. E a grande dificuldade que eu tinha quando eu era estudante, e eu vejo que vários têm, é como se atualizar sobre o que está acontecendo e da forma que pode cair, porque não é simplesmente ler uma notícia e já está. Já tem que ter algumas coisas a mais, né? Sim. E, Eu posso só dar uma palhinha? sim, sim. No Enem, eles não fazem as questões para o ano. Tipo, eles não estão fazendo as questões do Enem de 2026 em 2026. Eles têm um banco de questões. E tem milhares de assuntos. E eles fazem a seleção das questões desse banco já pré-testadas. Então, muitas vezes não vai cair, por exemplo, no Enem. Nos vestibulares pode cair, porque os vestibulares é um outro tipo de formatação de questão. Aí vai muito de banca para banca. Mas o Enem, ele vai pegar questões que eles provavelmente não vão falar sobre as notícias atuais, mas sim, tipo, tem uma questão pré-ponta falando sobre a história dos Estados Unidos, a importância geopolítica dele no mercado global, por exemplo. E estão vendo que está surgindo muitas notícias sobre a questão geopolítica dos Estados Unidos. Eles vão pegar, cara, para testar o estudante, para ver se ele sabe o contexto histórico daquilo que está sendo falado hoje, vamos pegar essa questão, vamos imputar no Enem, sabe? Então, tem muito essa questão de não vai cair as notícias de hoje, mas a noção da importância dos Estados Unidos, de outras potências arábicas, da China, esse escopo, esse core precisa ser feito. E vai cair esse ano, com certeza. Olha, o que tu tá falando, hein, cara, fecha muito com a aula de hoje, com o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é justamente aqui, no caso, a gente vai trabalhar a principal potência mundial, que é os Estados Unidos da América, mas nós vamos pegar ele aqui desde a da sua ascensão, que é o que nós vamos falar hoje, até ali, quando ele se estabelece como uma das novas potências mundiais, retirando de vez os ingleses dessa jogada, né? Justamente porque Aham. era antes o grande império inglês, o embate da Primeira e Segunda Guerra Mundial vem trabalhando isso. E aí quando a gente entra nos Estados Unidos, eu gosto dessa imagem aqui que mostra muito do que é os Estados Unidos na atualidade.
um detalhe, tem muita gente que não gosta do Trump, eu tenho coisa que eu não gosto do Trump, mas uma coisa pra mim, o Trump, ele é muito bom em deixar claro quem é os Estados Unidos. Ele não fica rodeando, a gente é bonzinho, a gente queremos levar a democracia pelo mundo, a gente é parceiro de vocês, não. Porque, olha essa imagem, o Trump tá aqui, dentro do salão oval da Casa Branca, e aqui está o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, a Ursula von der Leyen, que é atualmente a presidente da Comissão da União Europeia, seria uma espécie de presidente da União Europeia. Desse lado aqui, meio careca, está o Friedrich Merz, que é o chanceler ali da Alemanha, aqui o Macron, presidente da França, e assim vai tendo outros, até aqui o Zelensky tá aqui. Mas pode ver, o que eu quero que vocês notem é, aqui estão os líderes da Europa, sentado em frente em quem? O Trump, presidente dos Estados Unidos, da maior potência da atualidade, que está praticamente dando uma lição neles e dizendo o que ele quer e todo mundo tendo que aceitar. Praticamente o Uhum. que vem com o Trump, que eu vejo que é uma das grandes mudanças para os outros presidentes, é: nós somos os Estados Unidos da América. Nós É, somos o país mais poderoso do mundo e vamos fazer todo mundo se curvar a nós para fazer o que é bom para os nossos interesses. exato. Tanto uma Praticamente ascensão isso. cultural também, né? A questão da Copa do Mundo, a questão do UFC na Casa Branca, a questão da Copa Mundial de Clubes, que também foi lá, as Olimpíadas, que também vão ser lá. É, Então tem muita 2028. questão midiática, né? Vindo para os Estados Unidos pela essa questão geopolítica em geral, sabe? Estão botando os Estados Unidos de volta não, ele sempre esteve no meio, mas trazendo mais holofote. Que coisa que eu não senti muito no governo do Biden, né? É Biden que se fala, Joe Biden. Justamente Biden. porque ele ainda era do estilo dos presidentes anteriores. Ah, você pode dizer, ah, não, ele era democrata, o Trump é É, republicano, beleza. é, Mas mesmo os republicanos anteriormente não traziam essa coisa de potência. Nós somos América, aqui é os Estados Unidos. Cara, se tu vê os vídeos da Casa Branca e do Trump no TikTok, é só tipo, nós somos os fodões. É a praticamente isso imagem assim. dele de Jesus Cristo, né? Aham, não, é assim. E aí, isso tudo tem uma lógica, exatamente, mas o Trump só está escancarando, que é isso daqui, ó. O PIB dos Estados Unidos é o maior. 32 trilhões de dólares é o PIB de 2025. Até eu não coloquei aqui 2025, vou colocar aqui, ó. 2025. O dólar, ele representa 57% das reservas cambiais no mundo, ou seja, os outros países que utilizam bem mais o dólar, tem seu dinheiro guardado em dólar. Então, o dinheiro que nós estamos falando que vale no mundo é o dólar, é é a principal moeda. Lembrando, antes era a libra esterlina, que era do Império Britânico. Detalhe, 33% do gasto militar mundial em 2025, quem fez foi os Estados Unidos. Aqui que vem mostrando a sua grandeza como potência bélica, tá? Ah, tem problemas? Não quer dizer que vai conseguir exterminar todo mundo? Sim. Mas é 33% do gasto mundial é muito dinheiro, tá? E olha, Nossa, e eles usam uma quantidade significativa do PIB deles pro exército, né? Não é tipo o papo de 20%, um negócio assim. não, não. Então, eu pensei também que era muito, mas aí é porque o PIB deles é enorme. Aqui, o É PIB eu tenho aqui verdade. embaixo. É que assim, eu fiquei pensando aqui agora, mas eu olhei aqui pra baixo, eu tenho aqui, ó, os dados, hoje eles usam 4,4 não, 3% do PIB deles para É, acabei de orçamento pesquisar. militar. Eles É. querem aumentar para 2027 para 4,5%, que Hum, significaria 1,5 trilhão de dólares. Aí eu tava nossa. lembrando do PIB do Brasil. O PIB do Brasil é 3,5. É, eu confundi os dados que eu peguei de 37% foi durante a guerra, É, a Segunda Guerra Mundial. isso, E daí a Guerra durante as Fria, guerras, durante que as aí foi guerras mundial, 37% da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria foi 15%. Então eu isso. confundi. Não, não, mas isso aqui é tranquilo, mas isso tudo mostrando que os Estados Unidos, ele sempre gasta muito com justamente o orçamento militar. E o detalhe, a gente vai falar da OTAN, tudo isso, hoje o Trump, ele vai na Europa e esses líderes que estão aqui, ele vai dizendo, ó, vocês precisam gastar mais com
o seu setor militar. O Trump ele está pressionando para que os países da Europa cheguem a gastar 3% e depois, quando bata essa meta, esteja tudo regularizado, passem a gastar 5% do seu PIB com orçamento militar. Todos Uhum. já estão de Nossa. acordo. Esse cara que está no cantinho aqui é o Mark Rutte, secretário da OTAN, e ele diz que está trabalhando por tudo. O único país que diz que não está de acordo com isso é a Espanha, tá? A Espanha disse, não, eu vou aumentar só para 2%. E aí eles estão. Aí começa a desavença do Trump com a Espanha. Se vê o Trump brigando com a Espanha, começa daí. Porque aí a Espanha não quer se dobrar. Beleza. Isso aqui é os Estados Unidos. Aí como que eles começam a ascender. Então tem toda a questão industrial, final do século XIX, Primeira Guerra Mundial, que sai como vencedor, Segunda Guerra Mundial, mas para mim essa é a outra imagem. Eu gosto muito de imagem, né? Essa daqui é Aham, outra imagem que ajuda a gente assim. Isso daqui é os Estados Unidos chegando lá e dizendo, ó, é a minha vez. aham. Isso daqui, ó, Essa está imagem é foda. o senhor Delano Roosevelt, Winston Churchill e o Stalin, Joseph Nossa. Stalin. Isso daqui foi em uma cidade chamada Yalta, na Itália, entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 1945. Segunda Guerra Mundial vai terminar lá em setembro, mas eles já estão negociando aqui e não é a primeira vez, tá? É uma segunda Uhum. vez que eles estão conversando e praticamente assegurando o que vai ser o mundo pós Segunda Guerra Mundial. E eu coloquei até umas flechinhas assim, ó. Winston Churchill, primeiro-ministro do Império Britânico, potência em descenso. Aqui estão o Roosevelt e o Stalin, potências em ascensão. Os dois. Porque a gente tem que lembrar que está, ao mesmo tempo que Estados Unidos está ascendendo, a União Soviética está em ascensão também. Só que do outro Uhum. lado do mundo. Por isso que vai ter lá na frente o que a gente vai chamar de Guerra Fria. Quais eram os objetivos principais dessa conferência? Assegurar o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles já estavam certos que eles iam ganhar, não tinha mais uma questão de dúvida sobre isso. A questão era quando, e não se, era Uhum. quando. E estavam dividindo o mundo em zonas de influência. Área capitalista, Estados Unidos. Área socialista, União Soviética, Guerra Fria. Eu até separei uma imagem aqui, ó. Pronto. Isso daqui vai se tornar toda a área socialista, resultado ali da divisão da conferência, a Alemanha separada em dois, e aqui a área capitalista, influência dos Estados Unidos. E aqui em uma cor ali diferente, ali embaixo, ali, não sei se uma cinza meio amarelado, não sei o nome de cores, mas seria algo assim. É para simbolizar os que ora vão estar de um lado, ora vão estar de outro, vai depender de múltiplos fatores. Uhum. Então, voltando à nossa imagem inicial, derivando daqui, olha o que é interessante. Eu botei aqui a data que essa conferência aconteceu em 1945. Porém, os Estados Unidos já vinham trabalhando em uma nova conformação do sistema mundial. E essa imagem representa justamente outra conferência que aconteceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos dias 1 a 22 de julho de 1944. Eu vou aumentar a imagem aqui e não importa, por quê? Porque aqui você não vai ver ninguém conhecido. Não tem, não tem assim, bom, que a gente é comum, não tem um grande presidente, nada. Isso daqui Uhum. vão estar os representantes do setor econômico de cada país do mundo. De cada país não, São de os algum. diplomatas? Cara, Os diplomatas de cada país? eu poderia seria, ele representa a diplomacia, mas não seria diplomata. Vou dar um exemplo. Lembra lá do Keynes, John Maynard Keynes, que foi que trouxe aquela ideologia de que o Estado precisa investir para justamente gerar Ah, tá. emprego para os O trabalhadores. keynesianismo. O Isso, keynesianismo, né? ele é Ah, é o tá. pai do keynesianismo. Ele está nessa Uhum. conferência representando o Reino Unido, os interesses do Reino Unido. Ah, Entendeu? Então, assim, não era um diplomata de carreira, mas era pessoas para fazer, digamos, a frente diplomata para uhum. decidir o quê? Aí que está a grande questão. O que eles querem decidir? A nova ordem econômica e monetária internacional.
a galera da conspiração gosta do negócio de nova ordem mundial, não sei o quê. Na nota ali de $1 dos Estados Unidos tem New Order. O Tá. triângulozinho. Mas aqui eles estavam realmente estabelecendo nova ordem. Porque o que é uma ordem internacional? É quando um sistema que estava funcionando até um dado momento, ele deixa de funcionar e começa em ascensão outro sistema. E, obviamente, se nós temos aqui uma ordem mundial que era controlada e capitaneada pelo Reino Unido, eles agora estão praticamente decretando o fim daquela ordem e estabelecendo outras. Eu vou até, antes de falar mais detalhe delas, vamos colocar aqui os 44 países que fizeram parte. Olha quem tá aqui. Eu achei isso aqui incrível, desde a primeira vez que eu vi, ó. União Soviética tava aqui, tá? Sério? Olha aqui, ó. Eles Ah, enviaram delegação para os Estados Unidos. Daí foi lá dividido, cada um ficava responsável por uma comissão. Eles presidiram algumas comissões, ajudaram a presidir toda a conferência. Porém, depois que eles saem de lá, de alguns meses depois, eles não assinam para fazer parte de tudo que foi decidido ali. Mas uhum, veja bem que nesse momento a União Soviética está inserida dentro de uma nova ordem mundial capitalista que está sendo criada. uhum. Tá, daí tá o Nossa. Brasil, nós estamos ali, daí tem a China. Detalhe da China, lembrando, a China agora nessa época está em guerra, 44, estamos em 44. A China está em guerra contra o Japão. Porém a China tinha um problema da divisão interna, que ela sofreu uma guerra civil entre os nacionalistas do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, e os comunistas lá do Mao Tse-tung. Eles se É, unem. foi antes Oi? da Revolução Cultural, não foi? A Revolução Cultural. Isso, antes da Revolução Cultural. E é o que acontece. Durante a Segunda Guerra, eles se unem para expulsar os japoneses de lá, que haviam invadido É. a China em 33. Agora o detalhe: quem foi que enviou representantes, delegados para lá? Foi a China do Kuomintang de Chiang Kai-shek, que é a China que vai perder durante a Guerra Civil. Depois da Segunda Guerra Mundial vai ter uma Guerra Civil na China, vai perder a Guerra Civil e vão ser os chineses que vão fugir para Taiwan e estabelecer lá a República da China ali em Taiwan. Não foi os chineses que depois do Mao Tse-tung, né? É, dos Que foram. comunistas e tal, que são que os herdeiros estão no poder lá hoje. Não são eles. Essa delegação do eu não sei pronunciar, Aham, eles eram capitalistas ou eram eles eram, capitalistas. eram Capitalistas capitalistas? nacionalistas. Ah, tá. Então eles eram de direita. Não, não sei se enquadra essa. Se a gente colocar. É porque, assim, para É denominar que os esquerda e parâmetros direita, mudaram, pô. depende dos Tipo, parâmetros. Mas usando assim, a, a esquerda é comunista e direita nacionalista, ou capitalista versus nacionalista, se a gente usar isso daqui, eles seriam direita e o outro seria a esquerda. ah, tá, Tá? certo. E os Só herdeiros deles, dessa direita, digamos, chinesa, vamos usar assim, eles seriam hoje quem governa não, mas quem estabeleceu lá a República da China em Taiwan, e eles são um dos partidos que, em vez de quando, fazem parte do poder. Mas por que eu trouxe esse detalhe? Porque quando a gente for falar da ONU daqui a pouco, a gente vai ver que a China, que fez parte ali da ONU, da fundação da ONU e tudo, que estava no Conselho de Segurança ali até os anos 70, é essa China aqui, não a China dos comunistas. Então, sério? Ah, então, a maior parte da China ali, que é a China continental, eles não tinham poder nenhum ali dentro do Conselho de Segurança da ONU. Quem tinha era isso daqui, a Taiwan. eles ficaram em Taiwan. Por isso que Taiwan, não sei se já é considerado quase como um país à parte, né? Eu sei que ele é Não, bem, tipo, quase desvinculado da China. Ou eu tô enganado? não, é isso mesmo. Taiwan, ele é considerado um país. O problema dele é Já. o reconhecimento. Por quê? A China diz: quem reconhecer Taiwan, a gente não tem relações comerciais com esse país. Então, Ah, hoje, o número de países que reconhece Taiwan é bem restrito. É Paraguai e uns outros aí que eu nem lembro mais, porque muitos foi deixando de reconhecer. Tá? Antigamente, todo mundo reconhece. Paraguai. É, Paraguai meteu. Quer saber? Vamos reconhecer isso aí. Paraguai. Mas assim, Peraí, antes. mas o Paraguai reconheceu ele. E ele não tem mais comércio com a China. Porque, pô, o Não, Paraguai vem um monte de tem, muamba, mas né? é porque daí a China ela não se importa com o Paraguai. O problema é tipo um Brasil reconhecer Ah, Taiwan, entendeu? É, o Paraguai é o é. restinho da América do Sul, né? Mas é que antes não era só Paraguai, antes tinha muito mais países que tinha embaixada lá
em Taiwan, reconhecendo Taiwan como a verdadeira China. Porém, com o Hum, crescimento da China continental, dos comunistas, eles deixaram de reconhecer aquela lá como a verdadeira China e passaram a reconhecer os comunistas como a verdadeira China. E a questão é, o que, que faz diplomaticamente os países hoje? Eles colocam lá o que eles chamam de missão comercial, que não tem um embaixador, tem um diplomata que é responsável comercial e continua tendo relações com o país, mas fazendo de conta que é só uma relação comercial. entendi. A China não é federalista, né? Não, que eu. Ela é o Não, quê? não. Ela é de províncias? Cara, ela trabalha com províncias, com o comando central tendo muito poder, que é o Politburo, que é a cúpula do Partido Comunista, que é quem tem o poder de verdade. E no caso daí, todos os governadores, todos os. Quem lidera essas províncias tem que responder diante do Partido Comunista ao Politburo. Hum. Ah, então não tem quase nada de autonomia tipo, diária, né? Igual um federalismo. Porque, tipo, daqui a Não, pouco, não. se fosse um federalismo, daria para talvez ter mais autonomia, né? E talvez tentar alguma coisa, tipo, relações comerciais um pouco mais específicas de Taiwan, né? Então, Mas, aí que tipo, tá. A Taiwan onde é o governo central da China, tipo, a comunista, tipo, a cúpula ali do Partido Comunista Chinês, ou, tipo, eles são meio que excluídos, eu não sei. Não, então, aí que tá. A China, ela considera que Taiwan é parte dela. Ela diz assim, ó: Uhum. Taiwan é meu e nós vamos anexar essa região rebelde, essa região que está afastada da gente em algum momento. É isso que eles colocam. Uhum. E eles já voltaram a estabelecer comércio com a China, tá? Com a China. Com Taiwan. Já. A China já. Eles hoje, um dos maiores compradores de Taiwan é justamente a China. E eles Uhum. também têm parte. É que tá engraçado. Tem partidos em Taiwan pró-China. É, não sei. Meu Tá. Deus. Então, mas aí no sistema que você falou ali, existe a possibilidade, porque a gente tem que lembrar que Hong Kong era parte do Reino Unido até os anos 90. Eu não me lembro a data se foi Sério? 92 ou 98. Depois eu dou uma olhada aqui e já digo pra vocês. Mas assim, Pesquisar. tá, dá uma olhada aí, vê exatamente quando ela foi devolvida. Porém, o que que aí faz a China ali? A China deixa em Hong Kong manter o sistema parecido como era anteriormente. Por isso, 97. 97, pronto. Aí no dia, Isso. nenhuma das duas datas que eu disse estava certo, nem 92, nem Aham, não 98, é faz isso aí. parte. Aqui tá dizendo, Hong Kong não faz parte do Reino Unido desde o dia 1º de julho de 1997. Então, porque foi devolvida à China, e aí, o que que eles fazem? Eles deixam ter um governo próprio, ali em Hong Uhum. Kong, porém, com membros agora, tem que trazer membros do Partido Comunista para fazer parte. Eles deixam Hong Kong ter uma moeda própria. Hong Kong tem um idioma diferente da maioria da China, que na China se fala o mandarim, Hong Kong se fala o cantonês e o inglês, muito forte ainda. Eles deixam ter um sistema bancário um pouco diferente e é onde funciona ali aquela frase é uma China, dois sistemas. Que nesse Nossa. caso, Hong Kong funciona dessa forma e tudo, até você tem que fazer um trabalho de visto quando vai passando de um lugar para outro. Sério? Tem É, visto da China pra. tem, Nossa! porque daí tem todo esse cuidado ali, tudo, porque Hong Kong é cheio de estrangeiros que moram lá em Hong Kong. E Uhum. do Ocidente, a galera da Filipinas, Vietnã, que vai morar em Hong Kong e tudo. É porque é bem próximo, né? Eu tô aqui com o mapa aberto, eu fui pesquisar o Deixa eu tamanho de abrir o mapa Taiwan, é aqui. bem grande. Eu não tinha noção do tamanho da ilha de Taiwan. Ela é muito grande mesmo. É o tamanho, sei lá, chega a ser do tamanho de algumas ilhas aqui da Oceania, né? É, tipo, bem grande mesmo. Não tinha noção, assim, É uma do tamanho. ilha bem grande e bem próxima, né? É Aqui. bem, aqui fica bem próxima de Hong Kong, né? Se pegar assim. Hong Kong também tá mais longe, mas também tá próximo de Xangai. Aqui do Japão também dá para fazer relações comerciais com o Japão, com aqui provavelmente eles não vão fazer com a Oceania aqui, essas ilhas aqui de baixo. Mas é um lugar assim Não, bem, mas ali na bem estratégico. Oceania tem a Austrália, que é um dos maiores um dos maiores compradores deles é justamente a China. Uhum. Ah, tá Ah, próximo também. então, e falando dessa questão de atualidades e nisso tudo aqui, o que que a China tenta fazer? Já Uhum. que a gente entrou mais profundamente em China, o que que a China pretende fazer aqui? A China, ela estabelece um comércio muito grande com esses países aqui embaixo para fazer o quê? Para justamente
tentar faz, tornar eles mais favoráveis à China, e praticamente estendendo a sua Uhum, influência para essa região. É o que a China faz ali. Aí o que, que eu uhum, queria te trazer ali sobre Hong Kong, por isso que eu te falei com aquilo que você colocou de uma possível restauração de Taiwan à China. É que eles podem restaurar Taiwan à China, uhum. mas mantendo um sistema igual eles fizeram com Hong Kong. Faz sentido, né? É talvez um sistema que a população aceite de forma melhor, cause menos rebeliões, cause menos, assim, um alvoroço. E aí, ali em Hong Kong teve protesto? Tem protesto e tal, mas a galera, de forma geral, tá aceitando melhor porque não foi uma imposição direta do sistema chinês totalmente controlador, como é mais dentro da China, que daí tem um controle muito maior Uhum. dentro da China, por isso que ainda tem visto e tudo isso. Então a China é assim, é a outra potência em ascensão nesse momento, né? Mas voltando aqui, quem era essa China? Era essa China taiwanesa que representava nessas delegações e não a China continental em ascensão hoje em dia, que ela vai aparecer depois. Depois, mais pra frente, a gente pode fazer um da China aí, e ascensão e tudo mais isso daí. Nossa, ia ficar show o mundo da China também. Porque a China China que hoje tá em alta, dia mas é impossível falar da China, de falar do mundo sem China hoje em dia, né? Então hoje em aqui, dia ó, não dá. o objetivo primordial dessa nova ordem econômica e monetária internacional criada lá em Bretton Woods era substituir o dólar pela substituir o dólar, não, substituir a libra esterlina pelo dólar, que era a moeda Uhum, estadunidense, agora como principal economia do mundo, como criando um novo sistema monetário internacional, ela vai ser substituída pelo dólar. E aí, às vezes, muitas vezes aparece a dúvida: por que eles aceitaram? Por que os britânicos aceitaram? Porque eles perderam muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam perdendo boa parte das suas colônias. Lembra que é aqui que a Índia começa o seu movimento de independência, tá? Está borbulhando, não é independente, mas está borbulhando. A Índia que hoje, a Índia naquela época era Índia, Paquistão e Bangladesh. aham, Que quando ela se divide Índia e Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. Depois o Paquistão Oriental se transforma em Bangladesh. uhum, Então, assim, e outras regiões do mundo que o Império Inglês dominava e agora não domina mais. E lembrando, até o Brasil saiu bem da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque todo mundo comprava muita coisa de nós, comida, minério, café. petróleo, café. E aí fazia o quê? A nossa balança comercial era favorável e fazia com que eles ficassem nos devendo. O país que saiu como o maior credor mundial da Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Em segundo lugar, Uhum. o Brasil. Segundo lugar, Segundo lugar, todo mundo devia para isso. faz um pouco de sentido, né? Porque aqui a gente não teve perda muito grande de soldados, né? De população fabril, e também não teve nenhuma perca material no sentido de casas e até, tipo, material militar, né? A gente entrou lá em 1944, se eu não estou enganado, que aí mandou algumas expedições para Itália, coisinha É, assim, o pouca. Brasil lutou bem, mas não foi aquele grande Não, número de homens e tudo isso. foi tipo, E aqui dá bem para ferro. vocês lembrarem da era Vargas. Agora vamos vir É, com o Vargas. eu ia comentar isso, né? Porque a gente estava começando um processo de industrialização, de substituições de importações com a Era Vargas, né? Ali em 1930 Então, começa, mais ou menos. Até na República Velha tem um pouco de um incentivo com isso, mas Getúlio Vargas vai botar o pau na mesa e vai fazer a nossa industrialização. e aí você Principalmente, pensa, não, pode terminar aí, né? pode terminar. E também tem aquela questão que antes, ali na República Velha, ah, não, mas não vai ter muito a ver. Tem mais a ver com a Primeira Guerra Mundial sobre a questão da borracha, né? Que a gente teve um ciclo bem pequenininho da borracha. Mas o aço também é muito importante do Brasil nessa época, se eu não estou enganado. E aí E você vê aí aqui vai criar lá o, em a Volta Redonda, eu acho que uma lá das a questão questões do que aço vai fez o começar. Brasil entrar do lado dos Estados Unidos e não do lado dos alemães foi justamente essa questão do aço. Porque Uhum, o Getúlio Vargas, com seu plano de industrialização do Brasil, ele queria era justamente que o Brasil tivesse indústrias de bases, no qual essas indústrias de base, alguém teria que fornecer o conhecimento, a engenharia, ajudar a colocar aqui. Então, em um momento, os alemães prometeram isso, em outro momento, os Estados Unidos, e ao final, quem botou dinheiro mesmo e botou engenharia para fazer isso foram os Estados Unidos, que é um aço que, assim,
era importante durante a Segunda Guerra, mas aqui eu vou trazer essa ideia da indústria no sentido que tem um cara no Brasil tentando reindustrializar o país. Reindustrializar não, porque Uhum, agora que a gente precisa ser reindustrializado. Mas tem um cara aqui que estava uhum. tentando industrializar o país. Estoura uma guerra na Europa. As suas indústrias estão todas voltadas para a guerra, ou se não, estão sendo destruídas. Essa Europa precisa comprar de alguém. De quem ela vai comprar? Dos países que não estão em guerra. Nós aqui. Então, é onde cresce o Brasil, cresce a Argentina e os Estados Unidos, então, cresce ainda mais. Sim. E é. Isso, nossa, isso faz bastante sentido no quesito geopolítico da época, né? E também vai ter, foi antes ou depois da Revolução Verde, que aí vai ter o boom da, da Não, depois. produção. Depois. Vai ser depois, A ah, tá, agrícola é então, depois, é depois. eu não Agora sabia que. se... O que que acontece aqui agora? Isso daqui. Então o Brasil, ele vai para essa delegação aqui, contente, o Brasil, ele preside algumas comissões, ele também, tá? O Brasil aqui presidiu. E eles vão contentes porque agora esses países que têm dinheiro, esses países que também não eram tido importância, juntamente com os Estados Unidos, que é o que ganhou grande importância, ele tem dinheiro, ele que tá todo mundo devendo para ele juntamente, eles chegam lá e falam: beleza, agora nós vamos montar um novo sistema que é bom pra gente, Uhum, tá? E por isso eles criam aqui então o FMI e o Banco Mundial, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. uhum, E passam a usar a moeda, o dólar, justamente aqui. O que acontece? No FMI é o dinheiro que se empresta aos países para eles arrumarem, ali, digamos, não deixar de pagar as contas. Porém, o FMI ele cobra dos países colocar em prática certas pautas. Então eles vão falar: beleza, você está gastando muito aqui com rodovias, vamos diminuir o gasto nisso porque você não tem dinheiro para pagar aposentadoria e ainda está devendo. E o FMI ele estabelece isso. Por quê? Eu até fiz um risquinho aqui no mapa, deixando bem claro o seguinte: o FMI ele busca a estabilização, já o Banco Mundial ele busca a reconstrução. É tanto que no início do plano Marshall, só no início ali, quem começa a colocar o dinheiro é o dinheiro do FMI, é o dinheiro do Banco Mundial. uhum. Para a reconstrução depois é tirado, daí o governo dos Estados Unidos envia diretamente e ele vai se focar em outros países. Mas começa tudo daí. Justamente essa ordem agora que é criada, quem que capitania ela é os Estados Unidos. Uma coisa que deixa bem claro isso daqui, Caio, é o seguinte: no FMI cada país tem que colocar um valor para poder emprestar dinheiro para os outros países, né? O dinheiro não surge do nada. Então, da onde Exato. vêm os países? Esses 44 países aqui, eles vão colocar uma cota. Vamos lá, cada um tem que botar 10%. Mas uns países que tem mais coloca mais, né? O Brasil colocou 150 milhões de dólares, tá? Na época nisso daí. O Brasil tinha anos 40 e o Brasil colocando 140 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. Ué, hoje em dia, convertendo, é papo de bilhões, É, assim, uns bilhões. 10 bilhões. Agora sim, ficou claro nessa nova ordem mundial que quem ia mandar era os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi o único país que colocou 2,100 bilhões de dólares. Colocou 2 bilhões de dólares e 100 milhões. Nossa, é muito dinheiro. Pra época ainda, meu É, Deus do céu. então. Aí, Isso é durante a Segunda Guerra ou depois? É durante logo após. nós estamos aqui em julho de 44, Tá, então eles botaram durante a guerra. durante a guerra. Nossa Porque Senhora. porque os Eles, en- caras o ataque de Pearl Harbor foi em 44 ou 43? Foi 43, né? acho que foi 43. Sim, eles já estavam na guerra. Eles já estavam lutando É, na eles já guerra estavam já. na guerra. É Já porque estavam na antes guerra. ele fazia a capitalização com os dois lados, né? Eu Agora não ele sei. decidiu. Cara, eu tenho uma história, só vou dar uma adendo, Não, fala que eu aí. vi com o professor de geografia, que a Coca-Cola, eles não, eles vendiam pros dois lados, sabia? Ela criou a Fanta, se eu não tô enganado, perdão se eu tô falando alguma besteira que comente aqui embaixo, acho que eles criaram a Fanta para vender pros nazistas refrigerante. Não, não sei se, cara, Caraca. tem alguma história assim. Porque os Estados Unidos eles eram tão capitalista antes do ataque de Pearl Harbor, que eles estavam vendendo para os dois, eles não tinham lado, eles não Só que tinham ganha escolha de um dinheiro. lado. Exato, deixa eu pesquisar aqui, vai comentando Não, que e o depois. Brasil, por isso que o Brasil, a jogada do Getúlio Vargas era ver qual lado ele queria ganhar alguma coisa também. Ainda bem que ele ficou do lado dos Estados Unidos, eu acho Graças a melhor. Deus. E Mas depois, assim.
Tava querendo Aí ganhar de um lado. depois, aí depois Vargas foi caçar os alemães aqui no sul, né? Que Então, tem então é um monte de justamente histórias aqui, né? quando o Vargas fica do lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão ajudar a construir ali a indústria de base do Brasil, é que quando ele proíbe se falar alemão, italiano e japonês no Brasil, nas escolas é proibido, até na nossa escola aqui, que se falava alemão, se ensinava em alemão, foi proibida e tudo isso. E é justamente depois que ele se decide qual lado da guerra e decide quem vai enviar tropas. Aham. Né? Então, Caio, isso daqui eu acho que fica Ô, bem Só claro. deixa, Não, só deixa conseguiu a eu concluir informação? o da Fanta. Na verdade, não foi os Estados Unidos que foi criado. A Fanta, eles pararam. Quando eles aconteceu a guerra, eles pararam de chegar xarope dos Estados Unidos para a Alemanha. Então, os nazistas, uma filial lá na Alemanha, criou a Fanta para substituir Olha aí. a Coca-Cola por conta dessa falta de xarope. Então, só me corrigindo aqui. Então quem Foi gosta de Fanta, gosta de um negocinho diferente ali, é. é, saiba que foi os nazistas que criaram. Tem bastante gás na Fanta. Pode continuar. Então, é preocupante, preocupante. Tá, Pode. então olha aqui, ó. Cara, quando você falou aqui da data de quando tá acontecendo isso e quando era, que é em meio à Segunda Guerra Mundial, isso daqui a gente vê Estados Unidos ascendendo como verdadeiras potências que não se foca em um problema só. Ela está focando Uhum. em uma coisa e construindo outra ao mesmo tempo. Porque ela tá com seus homens lutando, os generais guerreando lá, entrou junto lá em dia D, França tal. Enquanto isso, tem delegações com representantes de vários países do mundo negociando a nova estrutura que ia ficar depois da Segunda Guerra Mundial. Aí quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes a gente tá pensando na guerra ali, vai vencer aqui e ganha tal batalha. Cara, os caras já estão certo que eles vão ganhar e eles estão montando um novo sistema desse novo mundo. Acabou. Uhum. Então, Nossa. geopoliticamente assim, os caras sempre foram muito avançados, tá? Exato. Enquanto isso, também estava rolando o Projeto Manhattan, né? Que, pô, ia revolucionar tanto a questão bélica quanto a questão energética, né? Tipo, os Estados Unidos ele é a maior potência nuclear de geração de energia do mundo, né? Não em porcentagem, porque eu acho que a França é a principal, mas, pô, cara, é muita coisa acontecendo num curto período de tempo, né? Frente às outras inovações tecnológicas que vão ser utilizadas depois da Guerra Fria. Estados Unidos ele é brutal em querer, né, Não, ele vai. atingir várias Eu acho coisas. que isso é uma das coisas que leva ao sucesso desse país, é que justamente eles vão abarcando várias coisas ao mesmo tempo. Eles não vão ficar só nisso, é isso aqui, mas é aquilo lá também, e os caras conseguem esse poder de gerenciamento. Aí, Tá. e aqui é outra demonstração disso também. Aí 44 os caras estão mudando o sistema econômico mundial, e aqui eles estão mudando o sistema de poder mundial. É a ONU. Uhum. Porque você lembra bem, o sistema de poder mundial era Império Britânico, eram os franceses, e a briga da Segunda e da Primeira Guerra Mundial é praticamente os alemães querendo competir nesse sistema. É praticamente isso. E outros países ali em volta deles, os russos, depois os soviéticos, ali os turcos em menor grau, tal. Mas é um sistema que não estava pensado com os Estados Unidos, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Depois na Segunda já começou a se pensar mais e aí os Estados Unidos mesmo vêm e se impõe. Beleza, agora é o Uhum. nosso novo sistema. Porém aqui, o mais interessante disso tudo é que esse novo sistema que vai sendo criado, ele sempre está sendo criado com as duas potências em ascensão. Estados Unidos de um lado e os soviéticos do outro. Ali Uhum. no caso do FMI e o BIRD, os russos não, os soviéticos, eles abandonam porque eles querem, voluntariamente, eles poderiam ter se metido no sistema, porque eles não vão estar de acordo, porque é justamente o mecanismo capitalista, porém na ONU não. E a ONU, então, ela vai ser criada ali em de 26 de julho de 1945, mas a reunião, a conferência para a criação dela, que enviam delegados e tudo, vai de 25 de abril a 26 de julho. Aí no final é criada a ONU por 51 países que vão assinar essa carta de criação da ONU, que é o símbolo da justamente assinando tudo isso. Aqui estão os países que Uhum. criaram a ONU. Hoje são 193 países que fazem parte da ONU. Aí nós temos, por exemplo, o Vaticano como um país observador, temos a Palestina como um estado observador, porque ainda não é reconhecido como um país, mas tem tipo a autoridade palestina tem
uma embaixada na ONU representando a Palestina lá. Não, não E sabia dessa. e até tem no Brasil também, uma embaixada palestina representando a Palestina. Nó. E a questão aqui, eu volto justamente, um detalhe, é porque eu gosto dos detalhes, mas assim, para a maioria das pessoas não é importante, é que aqui no dia 26 de julho, eu botei que 50 países, 51 países assinaram. Para ser bem Uhum. preciso, foram 50 países. Por quê? Porque a Polônia ainda estava uma disputa em quem era o verdadeiro governo da Polônia. Ah, por conta da invasão, não, da permanência dos alemães lá, Então, ou tem os alemães, ó, estamos em 25. Tem os 45? alemães, desculpa, 25 é a data do mês ali, é 45. Temos alemães 45. batendo em retirada, que Ah, e o verdade. avanço Já. soviético sobre a Polônia. Então nós temos o que representava a Polônia a nível soviético, um governo, e tínhamos um governo alemão, polonês barra alemão representando a Polônia. Aham. Então daí, só que daí até lá outubro, que é quando vai se efetivar mesmo a prática do começo das funções da ONU, aí já tem um governo soviético polonês que vai ser o verdadeiro governo da Polônia. Então é só para esse detalhe ali. No dia 15 de outubro já tem esse governo e tudo isso. E depois aqui eu voltei a afirmar novamente que a China que tá aqui na ONU é aquela China Uhum. do Chiang Kai-shek, do Kuomintang, dos nacionalistas que vão fugir para Taiwan, que é Taiwan que tá criando a ONU, não é a China Não é a do China, é continental. continental. Bacana. Agora, para mim, a ONU, o que mais importante da ONU é isso aqui, ó, que eles criaram desde o início. Isso me lembra um vídeo que a gente fez lá no segundo 2023, Conselho É. de Segurança da ONU. Os países permanentes, os países rotativos. Nossa Senhora. Agora me diga, isso daqui não são os principais países vencedores da Segunda Guerra Mundial? Exatamente. Praticamente duas potências em descenso, a França e o Reino Unido, que até lá na frente os Estados Unidos vai se meter no Vietnã, é por causa da França. Os Estados Unidos Sim. nunca tiveram colônia no Vietnã. Se metem lá porque eles estão expandindo o seu poder por causa da França. A França que tinha colônia lá. Reino Unido aqui, que vai ter a questão da Palestina é um problema criado pelo Reino Unido. Sério? Porque é durante o mandato do Reino Unido lá, que quando o Reino Unido toma aquele pedaço ali dos turcos, depois da Primeira Guerra Mundial, é que o Reino Unido vai deixar que migre para lá uma grande quantidade de judeus, ali que já do plano sionista de construir um novo Israel, tudo, e vai Ah, possibilitar o problema que a ONU vai tentar resolver criando dois estados em 48. nossa, eu tinha esquecido a importância da Inglaterra na criação de Israel. Que eles tiveram bastante participação, né? Nossa. É eles que governavam, era o mandato britânico sobre aquelas terras ali até 48. Uhum. Teve também uma influência durante a Segunda Guerra Mundial, né? Da imigração para a A, região ONU. Então, aí aqui vem outra coisa interessante. Inicialmente, existia um conselho judeu na Alemanha que entrou em conversação com o governo nazi em já dizer, bom, vocês não gostam muito da gente, beleza? Uhum. Vamos ajudar na expulsão dos judeus, da retirada dos judeus aqui da Palestina, e houve uma colaboração, se eu não me equivoco, até o ano 39. Tá, dali bem no início da Segunda Guerra Mundial. Até aí houve uma colaboração entre esse conselho sionista e eles para a questão da migração de judeus para a Palestina. Aí depois Uhum. eles cortam essa migração, cortam ali as relações e começa uma perseguição interna no que vai acabar no Holocausto e tudo isso. É porque Mas antes, durante o início da Segunda Guerra, não tinha aquele sistema do. Ah, dos campos de concentração. Acho que os campos de concentração acho que vão começar a ser utilizados com maior escala, acho que em 42, se eu não tô enganado. 41 começa, aí depois acho que 42 é o auge, se eu não tô enganado. porque daí vão ter dois campos, né? Tem o campo de concentração e o campo de extermínio. Então, É, muitas vezes um campo de extermínio era ao mesmo tempo um campo de concentração. Mas sim. tinha campo de concentração que não era campo de extermínio. Aí, esses campos de concentração, eles começam quando os nazis sobem ao poder, em colocar nesses campos os seus opositores políticos. E quem eles Uhum. mais gostavam de colocar lá era comunista.
comunista É, vai pra lá. Depois até mesmo os nacionalistas contra a galera nazi vai pra lá também. E no final é todo. eles vê que é muita gente e tem que dar um jeito de acabar com isso daí. E criam lá a solução final e é onde eles vão criar as verdadeiras indústrias de exterminar pessoas, que aí vai chegar nisso daí. Então o que Exato. acontece? O Reino Unido, muita gente vai migrar para onde o Reino Unido tem esse mandato britânico. O Reino Unido vai colocar cotas de imigração, dizendo só pode migrar uma quantidade de judeus para aqui, porque está causando problema na região. Os, os judeus sionistas, que eles vão ter a associação, uma associação sionista internacional, que eles vão arrecadar dinheiro, tudo. é, Eles vão levar para lá muitos judeus de contrabando, tá? Não tem a migração, digamos, hoje ali do Oriente Médio e da África para a Europa de contrabando, pirata, tudo isso. Isso Aham. tinha naquela época também, tinha uma galera socada nos barcos, tudo, só que agora era migrando. Nossa, isso me lembra algumas histórias de judeus, né? Que vieram aqui para o Brasil em barcos e navegações extremamente lotadas. E era uma pirataria de pessoas, né? Porque, tipo, É, tipo, por exemplo, se os então, nazistas encontrassem isso, era a só uma questão bomba ali. A questão era que o Reino Unido, ele chegou um momento que ele estava fazendo vista grossa. Vai, entra aí, tá? Não pode, mas a galera ia deixando. E depois teve interferência de uns lords lá, que é de origem judaica, o Rothschild no Reino Unido, que vai ter uma declaração beneficiando os judeus na Palestina e tudo isso. Então ele está envolvido aqui. Só que, lembrando, temos essas duas potências, elas estão fazendo isso entre as guerras. Depois da guerra, entre as guerras mundiais. Depois das guerras, fica claro de que o período delas já passou. Cara, isso daqui fica mais claro ainda porque nos anos 50, foi nos anos 50, quando Israel foi ali e tomou a península do Sinai numa guerra contra o Egito e tomou o canal de Suez, Uhum. o Israel fez isso com o apoio da França e do Reino Unido. E aí é quando os Estados Unidos e os soviéticos mandam parar a guerra, mandam devolver o canal para o Reino Unido, para o Egito e manda Uhum. eles saírem todos da região. É que o canal de Suez, ele é muito próximo de Cairo, né? É que é a passagem, né, do Mar Mediterrâneo É. para o Mar Vermelho, não precisando Uhum. contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança. Então, Exato. o que faz ali? Isso ali para mim foi a maior demonstração dos soviéticos e dos Estados Unidos dizendo assim para a França e para o Reino Unido: parem de fazer qualquer coisa pelo mundo, que agora para vocês fazerem qualquer coisa, vocês precisam pedir pra gente, tá? Agora é a gente Hum. que manda. Então, a guerra terminou no momento em que os Estados Unidos e os soviéticos falaram: acabou. A guerra entre ali que estava tendo ali no Egito. Então, são duas potências. Essas duas potências aqui, a França, ela discorda hoje em dia um pouco mais dos Estados Unidos, mas nas grandes coisas elas ficam de acordo. O Reino Unido praticamente virou uma extensão dos Estados Unidos na ONU, que ele faz praticamente tudo o que os Estados Unidos quiser. A China, até os anos 70, era aliado a esse bloco, sendo soviético só ao contrário. É a partir dos anos 70 que ela vai começar a se posicionar como neutra e aí, a partir dos anos 90, que ela vai começar a se posicionar como contrária em várias coisas. Exemplo, Nossa, eu sabia que eu achei que ela já era mais partidária, sim, já no começo da Guerra né? Fria. Primeiro era um cordeiro ali mostrando tal. Só o detalhe, por que, que a China ela vai mudar essas posições? Lembrando, então até os anos 70 era a China de Taiwan, que Sim. representante ali. Chega em um momento em que vai ter uma política nos Estados Unidos, desenvolvida pelo seu principal secretário de Estado, diplomata lá, que foi o alemão o judeu Henry Kissinger, que migrou fugindo lá dos nazis para os Estados Unidos. Lá ele estudou, conseguiu ascender ao cargo mais importante, um dos cargos mais importantes, que é ser secretário de Estado, que é o terceiro cargo mais importante, que é quem define a política externa dos Estados Unidos. E depois, mesmo quando ele saiu desse cargo, ele continuou influenciando essa política por muito tempo, sendo que há 2 anos atrás ele ainda foi à China conversar com Xi Jinping os meses antes de morrer, ele aos 100 anos. Nossa. Então, qual que é a política que ele idealizou? Temos a União Soviética, temos a China comunista. Eles estão unidos
e estão formando um bloco muito forte. Que tal se a Uhum. gente se aproximar da China, conseguir separar eles dos soviéticos, assim a gente vai romper essa força e vamos atrair ele para o lado dos Estados Unidos. Como eles conseguiram isso? Depois lá da Revolução Cultural que tu tava falando, a grande crise que teve lá, teve a, como que é, a marcha, teve uma marcha lá que eles Ah, fizeram é que morreu Marcha um monte dos de gente. Estudantes, E não foi? marcha do como? Marcha dos Estudantes, não foi? Não, não, que teve uma, tipo uma marcha, uma caminhada que morreu um grande número de pessoas. Eu não sei se é esse o nome, tá? Mas teve lá, dá uma olhada aí. Mas teve essa grande marcha, morreu um grande número de pessoas. Ou seja, de forma Em geral, a 89. China tava acabada. Crise econômica, crise alimentar e tudo mais. Oi? Eu pesquisei aqui, é que eu lembrava dessa Marcha dos Estudantes, ela aconteceu em 1989, que aí também teve também em 1989 a, deixa eu ver aqui, teve um movimento de dia 4 de maio, na verdade esse foi 1919, bem antes. Mas é aquela famosa, sabe aquela famosa foto que é um cara na frente dos Ah, tá. tanques? Então, isso aí já é mais pra frente. Isso Ah, aí é a mais pra galera frente. já protestando. É Ah, uma tá. que teve antes ali, e isso mostrava o quê? Que a China ela estava em uma situação econômica terrível. Então chega os Estados Unidos, olha, nós temos dinheiro e nós temos empresa. O Mao já tinha morrido e eles vão lá negociar com o Chiang Kai-shek. Não, é Chiang Kai-shek? Não, Chiang Kai-shek é o anterior. É o Lao Tse, se eu não me equivoco. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão propor um modelo que começa. Vocês continuam comunistas, só que em pequenas regiões nós vamos criar bolsões capitalistas onde vão ter empresas que vamos trazer dos Estados Unidos para aqui, onde vocês ganharão dinheiro porque as empresas vão empregar vocês, Uhum, os seus cidadãos, e aí melhorar a sua economia. A China topou, ela só queria duas coisas. A primeira é, beleza, toda empresa que vier para aqui, ela tem que ter um sócio chinês. E a outra coisa é que essa empresa ela tem que reinvestir uma pequena parte do capital aqui mesmo. Bom, aí o americano ele pensa, beleza, aqui eu pago um cidadão é, US$ 1.500, lá eu vou pagar US$ 50. uhum. Lembra quando se falava que a China tinha trabalho escravo e tudo isso? É dessa época. Sim. Entendeu? É dessa época que a É a galera. divisão internacional. Isso aí é a divisão internacional do trabalho, né? Daí, porque o chinês, apesar de ser um país comunista, como estava em uma crise econômica terrível, então ele bota o seu cidadão para trabalhar lá, ganhando muito pouco e trabalhando muito. Nós estamos falando de jornada de 14 horas, tá? Muitas Sim, vezes. sim. Isso Até vai hoje, fazer. Até hoje ainda é bem forte lá. imagina, imagina em mil e É. novecentos e sei lá quantos. Então, isso vai fazer com que migre muita indústria dos Estados Unidos para lá. Os chineses, eles vão entender o sistema capitalista e vão fazer assim, beleza, continuamos um partido comunista mandando. O sistema político, um sistema socialista. Mas economicamente, vamos criar um capitalismo de Estado e que nós É. controlamos esse mundo capitalista, mas vai ser capitalista. É daí que eles abrem os olhos. E os Estados Unidos conseguem a ideia política externa, o que eles queriam era separar a China dos soviéticos. Uhum. Beleza. É um país comunista? Tá, que importa agora? Não estão junto com os soviéticos? E a outra coisa que eles pensavam que iam conseguir era, beleza, a gente conseguiu levar a economia capitalista. Isso vai derivar com que as pessoas vão ter mais dinheiro e vão conseguir a libertação, porque elas vão lutar agora por ter também direitos ali políticos, de participação, liberais, a democracia e tudo. Que é o que representa o que você estava dizendo ali da marcha dos estudantes, daquela famosa ali revolta que teve, no qual tem um tanque parado em frente ao estudante ali É. apontando. É nesse contexto aí que foi quando foi tentado alguma coisa, até com a ajuda da CIA e tudo, mas não deu certo, porque algo que entenderam bem os comunistas lá a gente vai deixar eles entrarem aqui, porém o controle político a gente vai manter com tudo. Uhum. Agora o detalhe, olha uma repercussão disso para a atualidade. Uma das regiões onde o Trump ganhou em 2016 era a região do de uma região antiga industrial dos Estados Unidos, que é a região do norte ali,
perto do Chicago, Detroit, essas regiões, que era a região Uhum. industrial dos Estados Unidos. Por quê? Porque o cidadão médio dos Estados Unidos, ele reclama até hoje de que o seu salário não tem subido, o seu salário tem perdido valor para a inflação e aqueles grandes trabalhos de classe média que o cara conseguia comprar uma casa, ter um carro e sustentar uma família, daquele estilo American Dream, o sonho americano, era dos Uhum. anos 50, era dos anos 40, era dos anos que os Estados Unidos era super industrializado. Porém, essa política externa desenvolvida dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para separar os soviéticos dos chineses fez com que a maior parte das empresas estadunidenses migrassem para a China, tornando a China hoje praticamente o coração industrial do mundo e fazendo perder os trabalhos de alto valor para a classe média nos Estados Unidos. Verdade. E o meu professor do AVT, ele falou justamente isso, né? A perda industrial, né? A desindustrialização dos Estados Unidos. Isso acontece até, tipo, hoje em dia, né? Porque, e também tem muita questão, tipo, olhando para a atualidade, sobre esses trabalhos, sobre a questão de imigração, né? Porque, querendo ou não, quando tu perde a base industrial, o core, que é a maioria, né, homens de idade fabril, né? Tipo, ele gera um desequilíbrio tanto, como posso dizer, tanto, esqueci o nome da palavra, da base estrutural, tipo, de taxa de natalidade, esqueci o nome. Ele vai diminuir a taxa de É, natalidade. Não vai, sei exatamente qual é vai o nome, diminuir mas vai é, diminuir a taxa de natalidade lá. E até porque assim, porque agora ele vê que aquele sonho que ele viu o pai dele sustentar três, quatro filhos, a mãe só ficava em casa, ele tinha uma casa boa, naquele estilinho americano, ali bonitinha, o térreo, mais a parte de cima, gramadinho verde, tudo. Ele vê que isso aí, hoje em dia, é muito mais difícil conseguir. Nessas é, regiões industriais mesmo, hoje tem vários e vários vídeos mostrando assim, casa abandonada, prédio abandonado nessas regiões que perdeu a indústria. Então, o que acontece? Isso daqui é tudo gerado por essa política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, no qual é a ascensão dos Estados Unidos como potência. E o detalhe aqui é que esses 5 membros de segurança da ONU, os membros do Conselho de Segurança da ONU, eles são os mais importantes porque eles podem determinar o veto de qualquer coisa que seja discutido com importância para a ONU. Ah, beleza. Vamos ver aqui. Brasil quer invadir Venezuela. Vamos colocar aqui. O Brasil quer invadir a Venezuela. Aí eles vamos discutir isso? Eles podem chegar simplesmente e dizer: não, não vamos discutir. Acabou, fim da discussão. exato. Tá? É esse o poder que tem. Então, isso daqui fez com o tempo a ONU fosse perdendo prestígio, porque muito das principais coisas que deveria ser decidida lá não chegava a decisão nenhuma, porque um não estava de acordo com o outro, e se nenhum desses países está de acordo, então não chega uma resolução. A Assembleia da ONU pode votar, que faz parte os 193 países, pode votar, mas ter peso vinculante é só quando esses 5 países estão de acordo. Porque quem vai impedir, né? A ONU não tem exército, sabe? Ela é simplesmente é uma reunião de vários países que, no final de tudo, ela não tem um peso realmente grande, assim, geopoliticamente falando. Ela mais é como se fosse só uma representação de um consenso, só que esse consenso sobressai o mais forte, né? Porque, tipo, por exemplo, os Estados Unidos, bom, não sei se isso foi discutido na ONU sobre a captura de Maduro, por exemplo. Mas se entra um consenso na ONU, da maioria dos países, de que isso é errado, que não deve fazer, não deve interferir na política externa de outros países, e os Estados Unidos falar e falar, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Tá, e o que, que a ONU vai fazer? Ela vai obrigar outros países a, a combater os Estados Unidos por conta disso? Não tem uma punição, sabe? É É, um, isso aí é interessante, então. Agora vamos trazer outro dado atual que representa bem isso. Quando os Estados Unidos foram atacados lá em 11 de setembro de 2001, a ONU, Conselho de Segurança da ONU, todos os países, incluindo a Rússia e a China, tiveram de acordo. Estados Unidos, o Afeganistão do Talibã não quer te entregar a galera
da Al-Qaeda. Você pode invadir lá. Todo mundo de acordo. Dali 2 anos, quando os Estados Unidos, em 2003, vai invadir o Iraque, aí eles disseram não. Esse negócio de armas químicas que eles têm, por isso você quer invadir para defender um povo lá, tudo, não existe. Essa justificativa não corresponde, então você não deve invadir. Os Estados Unidos foi lá e invadiu. O que dá disso daí? Os Estados Unidos mesmo, ele praticamente foi ele que nesse século praticamente botou a pá de cal na ONU. Praticamente dizendo, Conselho de Segurança, tá, você não serve para nada. Eu vou fazer o que eu quero. O que isso faz também? Aí quando os russos invadem a Ucrânia agora em 2022, o Conselho de Segurança também não consegue deliberar nada. Não, Porque, porque daí eles praticamente. Quem importa? Se os Estados Unidos já descumpriu, ele não quis, a gente não queria aqui do conselho, ele foi lá e invadiu mesmo assim. Se eles não quiserem ou quiserem, eu vou invadir de qualquer forma. exatamente, exatamente. Meio que, e a gente tem que pensar, tá, quem forma a ONU? Quem são as pessoas que formam a ONU? Não são justamente as mesmas que, tipo, antes tinham cargos políticos importantes nos países, sede? Basicamente. Quem é o, não sei, é presidente da ONU? Existe esse negócio? Eles botaram o nome de secretário. Atualmente é um português, Antônio Guterres, ex-presidente de Portugal. Mas assim, É, tipo, normalmente ele ele já. tá lá Ok. porque os países que mandam na ONU estão de acordo que ele esteja lá. Agora, cada país tem o seu embaixador na ONU. O Brasil tem, os Sim, Estados Unidos tem, os russos têm. E, querendo ou não, o secretário da ONU, ele é só um secretário administrativo. Porque a decisão quem toma são os embaixadores desse país que falam o que os seus presidentes querem. exatamente, exatamente. Por... Não tem poder nenhum a ONU, assim. É algo, é só uma representação para ver se tem uma ordem mundial estabelecida e também um negócio para criar a agenda de 2030, que nem vai ser cumprida aquilo lá. Essa agenda já tá. Eu acho que essa aí já tá falida, tá? Não, Mas assim, ó. isso aí é uma ideia só para, sei lá, marketing, para dizer que a ONU faz alguma coisa, na minha visão, né? Porque, de verdade, essas metas, assim, são muito utópicas, não tem Aqui, como ó. se. Essa agenda 2030, ela faz parte do terceiro objetivo da ONU. A ONU tem 4 objetivos principais. O terceiro Aham. objetivo da ONU, que é, vamos trabalhar junto para resolver os problemas econômicos, culturais, humanitários e tudo isso. Foi nessa pegada que foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje é Ah, tão sim. falada, os direitos humanos protege bandido, tudo isso. Tá, mas vale os direitos humanos? Os direitos humanos não tem nada a ver com bandido. Os direitos humanos, ele parte da ideia daquela ideia de que todo ser humano tem direito, lá da Revolução Francesa. O direito do Uhum. homem, do cidadão que foi criado lá, eles trazem para aqui de que agora ninguém aqui é servo, ninguém aqui está diferenciado entre nobre e plebeu, que todo ser humano tem certos direitos básicos. E quando você vai ler essa Declaração Universal dos Direitos, é coisa básica, tá? Liberdade de expressão, poder ter uma casa, entendeu? Não é que o Estado tem que te dar uma casa, é você poder ter uma casa e ninguém vir ali te tirar essa casa. É Então, meio que uma constituição mundial, né? de Constituição. algo básico. Aí, É. o que vai acontecer? Derivado daí é que vai ter em cada país a interpretação desses direitos. E é onde vão ter organizações do Brasil que vão pegar esses direitos e vão dizer, ó, ali o ladrão está em mal condição, então vamos dar uma melhor condição para ele. Mas não é isso que está escrito ali na declaração, entendeu? Tem uma interpretação, né? É. Dá para tirar Igual várias o que tu tá interpretações. falando aí da Agenda 2030, do que É, eles têm ali de coisa, é tudo baseado nisso daqui, de que, beleza, vamos melhorar economicamente, socialmente, então vamos colocar que até 2030 todas as pessoas têm que ter o direito a ingerir, vão conseguir ingerir quantas calorias ali alimentares por dia, e assim colocam. porque é muita nuance. Tu dizer assim, por exemplo, não sei se está isso na Declaração de Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à alimentação. Não sei se Tem, isso tem, está. tem, tem. Tem isso. Mas que alimentação é essa? Será que toda alimentação é válida? Por exemplo, se eu der ração de cachorro, eu estou dando alimentação para o sujeito? Se eu der É, uma. Entendeu? Pô, todo ser humano tem. É uma interpretação, entende? é bem.
Tipo, Bem não tem. interpretativo, mas a ideia geral é que o ser humano não passasse fome. Essa é a ideia. Aí as É, não interpretações fosse vão. exterminado e não fosse exterminado por qualquer motivo, igual eram os É. nazistas, né? Então, isso nasce disso daí. Resultado disso daí. Tipo, os nazis foram lá e mataram umas pessoas. E a gente tá estabelecendo aqui que todo ser humano é ser humano, tá? Todo mundo Aham. entendeu? É isso daí. Essa é a ideia. Cara, Só para ninguém assim inventar de botar na Constituição que existe uma diferença, né? isso. Essa diferença vem muito do darwinismo social, né? Que foi Isso. O uma Spencer ascensão lá. muito grande ali na década de 20 ali, aí começou a se espalhar essas Que era ideias. uma época que as pessoas achavam que o ser humano era dividido em raças, então tinha raça melhor e raça pior. E praticamente É, eles vêm dizendo aqui, não, ó, todo mundo é ser humano, tá? aqueles estudos de tamanho do crânio que era Sim. utilizado para Nefrologia. Nefrologia, eu acho que é esse o nome. aquele paradigma da. Ai, como é mesmo o nome? Que tem até uma charge muito famosa que é tipo, os Estados Unidos levando. Estados Unidos não, a Europa levando a civilização. Ah, era o que era chamado. É, eu esqueci É o o que era nome chamado do o fardo do homem branco. Era um fardo do fardo, nós homem temos que levar o branco. fardo, porque É, nós era um somos a fardo, civilização mais avançada, temos que ajudá-los, coitados. era um dever do homem branco, do europeu, É. Ixi, tá travando agora, que é cara? da África ali, Ah, agora um pouco travou. antes da. Ó, mas então, pra mim aqui a ONU, de tudo isso daí, de todos os problemas que ela vem enfrentando na atualidade, como tá vendo, tudo, pra mim, o que ela conseguiu, que está conseguindo até o momento, é o objetivo principal. O objetivo principal era impedir uma nova guerra mundial. Eu até botei entre parênteses uma terceira guerra mundial. É, Tá? Isso daí, beleza, ela cumpriu. Por quê? Porque por mais que todos aqueles momentos em que houve um problema muito grande entre Estados Unidos e União Soviética, ali a crise dos mísseis que quase chegaram às vias de fato, tudo isso daqui, eles nunca chegaram às vias de fato, porque sempre existiu meios de comunicação entre eles. E a ONU, isso daí ela faz bem. Ela bota ali duas pessoas diferentes de cada lado e as pessoas elas têm que conversar entre si. Acho que travou aqui. eu acho Ah, que essa questão ah. de ter uma mesa de conversa, eu acho que ela até faz bem. Saiu aqui a tua É, tela. é que deu uma travada aqui que aqui eu já vou colocar de novo aqui. Pronto. Tá, beleza. Agora voltando. Então, Tá. eu tava vendo, eu acompanho o canal do professor Rock. Isso. Eu acompanho o Não. canal do professor Rock, é de geopolítica assim. Ele trabalhou na ONU, ele é um brasileiro de origem judia que trabalhou na ONU. E ele tá dizendo: tem o Conselho de Segurança da ONU. E aí, eles conversam ali tudo, tá? Os representantes dos 15 países, tudo isso. Mas na hora que alguma coisa trava e quando eles realmente querem decidir algo, tem uma salinha menor, sem câmera, sem nada, pra galera sentar lá e decidir de fato. É, nossa. Entendeu? Tá, vamos entrar em um acordo mínimo aqui. Vamos pra lá, vamos pra salinha lá, a gente fala tudo que tiver que disser, É que lá ninguém mais porque pode ouvir, nada e é trânsito. é que tem que ter, né? Então, assim, vai ser criada a ONU, vai ter esses objetivos, manter a paz e a segurança. Vimos que isso aí, a nível, assim, regional, nunca manteve. Vai desenvolver É, relações amistosas entre os países, a hora dá certo, a hora dá certo, tem hora que não dá certo. Aí promove a cooperação em todos esses aqui é, interesses econômicos, sociais, para que todo mundo melhore e vivemos em uma utopia, tudo isso aí. é, E serve como centro de negociação entre os países, que é o que realmente ela vai funcionar hoje em dia. Agora, o detalhe de tudo isso é quem parte a iniciativa para criar isso daqui e onde é a sede disso daqui é justamente a principal potência em ascensão, Estados Unidos da América. Foi o é. Henry Ford que deu o prédio que hoje é sede da ONU lá em Nova York e justamente a Oh, sede da ONU é em Nova York. nossa, eu não sabia que foi o Henry É, Ford que deu Henry Ford o. que deu o prédio lá da ONU. Lá. E detalhe, o Brasil, detalhe é um detalhe que eu acho bem interessante, o Brasil em todo ano que tem a reunião dos representantes do mundo lá na ONU, no qual eles dão um discurso, o Brasil sempre é o primeiro a discursar, pelo É seu verdade. histórico de país neutro e justamente porque eles ficaram discutindo ali na ONU quem seria o primeiro país a falar. E como o Brasil, ele sempre teve uma importância mundial grande, tá? A gente muitas vezes tem a síndrome de vira-lata, mas é É, assim, o Brasil ele tem graves problemas, sempre teve. Mas a nível mundial,
ele não é um jogador menor. Às vezes os nossos políticos fazem ele ser um jogador menor, mas ele não é. Ele sempre teve um papel importante. Foi o Brasil, um brasileiro, representando o Brasil, o Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão que criou o Estado de Israel. Lá em Israel eles Nossa, têm ruas e museus dedicados a ele, tá? Com o nome dele e tudo, Oswaldo Aranha, que é o Brasil que presidiu, sempre que o Brasil politicamente, política externa, ele sempre foi interessante para os países e pelo seu histórico ele foi colocado lá como esse país que tipo, ele pode conversar com os americanos, pode conversar com os chineses, pode conversar com os soviéticos, com os árabes, com todo mundo, porque é o Brasil, é isso daí. Lá convive judeu e convive palestino ali em São Paulo e não se matam, é, entendeu? E exato. não se matam. Tanto é que, se tu pega, vamos, isso é muito evidente quando a gente pega as viagens presidenciais dos últimos 10 anos, né? Tipo, o Bolsonaro, o Lula, pô, eles viajaram com Trump, com Putin, com esqueci o nome do presidente da China, Xi é, Jinping. o Xi Jinping. Cara, a diplomacia brasileira, ela, ela é boa, sabe? Em alguns aspectos. Então, E a gente esquece que a gente é a 11ª economia do mundo, sabe? A gente sim. esquece disso que a gente não sei se, eu acho que a gente perde para os Estados É o Unidos. quinto maior país do mundo. Não, é o quinto maior país do mundo, é o quinto em extensão também, se eu não estou enganado. É, Mas a gente é um domínio agroexportador, porra, é enorme. A gente é conhecido internacionalmente como cozinha do mundo, sabe? Então, a gente acaba meio que esquecendo um pouco por conta que a gente olha a política hoje em dia e, pô, aí cara, vê, muitas vezes a situação econômica não tá muito boa, tá, a política, tudo assim, mas aí te pensa, boss tio, aqui é o boss tio, tal. Tem os seus é, problemas, quem quiser migrar, beleza, mas assim, eu sou uma pessoa que aposto pelo Brasil, já morei fora do Brasil, comecei a amar mais o Brasil quando eu morei fora, entendeu? morasse lá na E Argentina, né? morei na Argentina há 5 anos e vou dizer, não, o Brasil, ele sempre teve a sua importância de política externa forte. E você citou ali, por exemplo, o caso ali do Bolsonaro. Bolsonaro, pode criticar, ele tem problemas, várias coisas. O Lula também se pode ser criticado por várias coisas, mas vamos pensar não em questão picuinha, coisinha pouco. Vamos pensar a nível de Brasil. Quando estourou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vários países sancionaram a Rússia. Os europeus fizeram isso e os Estados Unidos fizeram isso. O Bolsonaro foi lá, se encontrou com o Putin e conseguiu manter a importação de fertilizantes russos para o Brasil, dos quais nós dependemos boa parte da nossa produção agrícola aqui. O Lula ascende ao poder, ele não quebra isso, ele mantém e continua importando isso daí. E ainda mantendo relação com os Estados Unidos e também a China, né? Porque o Brasil Os tem dois. dualidade. Então, esse é o papel, tá? Para mim, o Brasil, para mim, essa é uma das coisas que mais eu gosto da política externa do Brasil. Eu que já pensei em ser diplomata há algum tempo, entendeu? Isso daí, para mim, é uma das coisas assim, fenomenal. A gente conversar com Exato, todo mundo. Não. E aí, quando, por exemplo, eu vejo e aí os presidentes começar a brigar diretamente, eu penso, isso não é papel do Brasil. Estão perdendo, estão esquecendo. Nosso papel é fazer a diplomacia, negociar e ver o que é melhor para o Brasil. Ganhar para o Brasil. exato. Então, isso daqui reflete que o Brasil, então, desde a da criação da ONU, é o primeiro país a discursar. Mas lembrando, a ONU é fruto da criação de um novo modelo internacional de política internacional, do qual ele estabelece uma ordem de que é ali que se conversa, é ali que se faz tudo, uma ordem que está se rompendo. O Trump mesmo, ele tá meio que cagando, começando a cagar ali pra ONU e Uhum. tentando fazer outras coisas por fora. Como a Tá, hoje criação... Oi. vamos cortar agora essa Ah, parte, que eu não, acho que já ficou um tempinho bacana, e a gente começa muito. de novo. Vamos encerrar aqui na ONU e a gente parte Beleza. daqui em diante. O que que diz? Fechou então. E já... Fechou, galera? Aham. Quer despedir do Tá, povo aí? vou me despedir. Muito obrigado a todos vocês que tiveram até aqui. Curtem aqui, comentem o que vocês estão achando. E logo, logo já sai a parte 2. Então, um beijão, galera. Beijão a todos vocês. Obrigado, Gessé, por estar aqui junto comigo nesse projeto. E tô gostando bastante. Tá dando para pegar bastante coisa. Valeu, Caio. A ideia é isso, porque assim, a atualidade, como você estava falando lá no início, não é pegar notícia e só vendo ali. Se tu vê as coisas que acontecem e não consegue relacionar com o passado, com a história, com a geografia, com as coisas que estão acontecendo, ela fica perdida. E aqui é o que Aham. pensando na prova, a prova ela vai buscar essa relação justamente aí.
E dá para pegar também para fazer repertório de redação. Então, ó, É, todo o escopo exatamente, completo. E vou te dizer, eu lembrando das minhas épocas de cursinho, a atualidade pra mim era aquela hora de lazer, o É, refresco. Entendeu? Ah, o cara, física ali, a formulazinha tal, e sei o que, eu tenho que escrever umas. Vamos agora relaxar, eu vou ver uma aula de é. atualidade. Também penso assim, também penso assim. É isso aí, pessoal. Valeu então, até outro dia para parte 2. Nos vemos.